1 Samuel, capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 12: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço dos sacerdotes, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e colocava-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então o filho de Eli dizia: não, porém has de dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor. Amém? Até aí nós vamos orar. Feche os olhos, por favor. Pai, fala conosco, Senhor, e nos ensina, Senhor. Tudo que está na Bíblia, Senhor, é para exemplo nosso. É para que nós aprendamos, Senhor, e não caiamos nos mesmos erros. Prepara-nos e ergue-nos, Senhor eterno, poderosamente no Teu altar, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Todo mundo já ouviu falar dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram levitas, eles eram servos do Senhor, serviam ao Senhor na casa do Senhor. Porém, vocês percebam que diz a palavra do Senhor de forma clara, que o grande erro que eles cometiam, diz o versículo 17, era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, o pecado, um dos pecados que eles estavam cometendo, era porque eles estavam desprezando a oferta do Senhor. E nós sabemos que a Bíblia fala de forma clara: ofereçais a Deus sacrifício de louvor. Ofereçais a Deus ofertas de louvor e adoração. Então, a posição de vocês como levitas, a posição espiritual de vocês oferecem ofertas ao Senhor, e vocês levam ao Senhor sacrifícios de louvor. E isso realmente é algo que é sério, é algo realmente que tem muito valor diante do Senhor. Por que, primeiramente, é importante vocês entenderem? Por que vocês muitas vezes são os mais atacados, até do que a própria intercessão em si? A Bíblia fala a respeito de Lúcifer, que ele era um anjo de luz, um querubim, e ele foi aquele que tinha todos os ornamentos, e ele foi o que criou os instrumentos no início, e ele era o responsável pela adoração nos céus. Quando Lúcifer caiu, cessou. Aquele que era o responsável pela adoração cessou, e houve o quê? Um silêncio momentaneamente no céu. Naquele momento, aquele que era o responsável pela adoração
ele cai, ele é lançado na terra. Então Deus vem na própria terra onde ele é lançado. Se vocês verem, diz a Bíblia no livro de Ezequiel que ele andava no Éden no meio das pedras. Era tudo pedra, por isso que a Bíblia fala, né, de Gênesis 1, no versículo 1-2, diz que havia trevas sobre a face do abismo, porque quando Lúcifer cai na terra, o mundo realmente se torna um abismo, uma escuridão. Naquele momento, Satanás estava o quê? Querendo instaurar nessa terra o reino dele, e ele fica habitando na terra, essa terra que nós vivemos. Deus vem aqui na terra, e ele levanta na terra, próximo a Satanás, aquele que seria o seu adorador. E é quando Deus cria o ser humano. Ele faz do pó o homem, sopra o Espírito, para que esse ser humano seja o adorador. Esse é um dos motivos principais porque Satanás odeia e persegue mesmo e tenta de todas as formas tornar o levita aquele que não adora, mas aquele que fere a Deus e a santidade de Deus. Naquele momento, né, quando começa ali Adão e Eva, aqueles que dariam a glória a Deus, aqueles que glorificariam ao Senhor, e aí a intenção de Deus era levantar na terra. Por isso que a Bíblia fala, né, que Deus procura os verdadeiros adoradores. É isso que Deus procura, porque Satanás era Satanás era o responsável por esse grande coral. E aí Deus procura esses verdadeiros adoradores, que vão reconhecê-lo por excelência, que vão amá-lo por excelência. Aí Satanás fez de tudo o quê? Para o quê? Impedir, calar. Não, você não vai tomar o meu lugar, não vai dar a glória para ele. Esse é o trabalho de Satanás contra os levitas, para que não haja adoração, para que não haja a verdadeira adoração. O pecado desses jovens, perceba, era que eles desprezavam esse momento de oferta, esse momento de entrega. A oferta, ela sobe como um incenso diante do Senhor e simboliza a adoração dos santos. Nós temos visto, não aqui na igreja propriamente, mas na verdade em todo o meio evangélico, e vocês sabem e têm noção disso, o crescimento do pecado, o crescimento das situações comprometedoras que tentam se instalar no próprio altar. Prestem atenção a uma coisa: a igreja, ela é um grande hospital. É diárias consultas, consulta diária mesmo. É para vir um assassino, é para vir um ladrão, é para vir um matador, é para vir um adúltero, é para vir a prostituta, é para vir. Aqui é o lugar de consulta. Só que nós somos os enfermeiros, nós somos aqueles que somos, né, aquela retaguarda toda do hospital. Você é aquele que vai cuidar da parte cirúrgica. Todos nós fazemos parte desse corpo em prol da restauração da pessoa. Eles podem vir do jeito que for, mas nós, como oficiais, nós precisamos estar prontos para atendê-los. Nós precisamos estar prontos para o que? Enviar a cura para eles. Então, o que está no teu espírito é transferido para as pessoas. Se você está com um sentimento, né, de apostasia no seu coração, pode ter certeza, você transfere apostasia. Se você está com um sentimento de lascívia no seu coração, pode ter certeza, você transfere lascívia. O que está no teu coração, você transfere. Assim também como, se você tem zelo, se você teme a Deus, se você respeita a Deus, se você tem santidade ao Senhor, se você respeita o altar, se você não despreza a oferta, o momento da tua entrega ao Senhor, o que acontece? Você vai transferir isso também para as pessoas. Então nós precisamos entender essa verdade espiritual. Satanás, ele não quer que haja adoração. Satanás, ele quer calar a adoração. Ou pior, ele quer fazer como diz a palavra do Senhor, que foi o caso daqueles homens que subiram no altar e ofereceram fogo estranho no altar, Nadab e Abiú. Eles subiam um fogo estranho diante do Senhor, e não uma verdadeira adoração. E vocês sabem que Nadab e Abiú acabaram o quê? Sendo mortos. Por quê? Porque eles ofereciam fogo estranho. Não era uma adoração, não era uma oferta ao Senhor, não era, né, um serviço ali consagrado para a glória do Senhor. E em nome de Jesus Cristo, esse é o intuito de nós estarmos aqui. Por quê? Porque, como eu falei, nós sabemos
que o pecado tem se multiplicado no mundo e o pecado tem tentado se multiplicar na igreja. Ponto 1 para nós entendermos. Pode vir o pecador que for, pode sentar aqui na primeira cadeira, no estado que for, só que nós somos pessoas que já estamos numa condição espiritual que é exemplar, né? Eu não posso lá ser um tuberculoso, um médico tuberculoso, que aí venha e atender as pessoas. Eu vou estar passando a tuberculose para todo mundo, não é? Então, quando você, né, está no altar, quando você exerce uma posição de oficial e você está com a sua vida, né, que é motivo de escândalo, o que acontece? Você gera morte nas pessoas. Porque a pessoa chega na igreja e fala: sabe o que aconteceu com meu irmão? Fato verídico. Meu irmão, ele estava indo na igreja, meu irmão amava a Deus, mas ele era extremamente fraco. Ele chegou na igreja dele, estava louvor, o louvor era muito bom, só que ele reconheceu: mas esse rapaz que toca aí é o rapaz que vai lá na boca buscar droga direto. Que diferença faz? Automaticamente ele continuou na boca, ele viu morte na boca e ele acabou sendo morto por causa das drogas. Então, quando a pessoa vem buscar em nós, você tem uma constituição espiritual. A partir do momento que você está aqui em cima, você é um líder. A partir do momento que você tem uma função espiritual, você já tem que buscar ter uma vida exemplar. E você precisa buscar ser alguém que realmente as pessoas vão achar em você o bem do Senhor, vão achar em você cura, vão achar em você saúde. Você não pode alimentar nas pessoas a mesma corrupção, a mesma deformação, porque elas entram e elas falam: não existe transformação, porque essa pessoa está aí, eu conheço ela há tantos anos, olha, ela está no mesmo estado, ela faz as mesmas coisas, ela pratica as mesmas coisas. O que acontece? Eu me torno um peso, eu me torno uma pedra de tropeço para o Evangelho de Jesus. Jesus é transformação. Quem entra aqui não vai ver Jesus agora. Até o ponto da pessoa começar a ver Jesus, ela vai precisar ter conhecido muito a Deus, mas primeiramente ela vai conhecer Jesus através de você, de mim. Ela vai olhar para nós. Daí a importância que você vê. O primeiro pecado deles qual que era? Eles desprezavam a oferta. Mas o segundo pecado, o que diz o versículo 22? Era a imoralidade. Eli, já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então o que estava acontecendo com os filhos de Eli? Eles eram prostitutos, né? Eles chegavam na porta da igreja, eles ficavam com um monte de mulher, eles se prostituíam, eles se entregavam à imoralidade. Só que depois eles estavam ocupando e fazendo a sua parte no altar. O que acontece? O pai dele, Eli, ele falou: olha, mas por que você faz isso? Você não devia fazer isso. E não fez o que precisava realmente ser feito naquele momento, que era, além de uma repreensão pronta, né, uma correção na vida daqueles rapazes. E sabe o que acontece no templo de Jerusalém? Diz a palavra do Senhor que ocorreu o Icabode. O que é o Icabode? Foi-se a glória de Deus. Diz a palavra de Deus aí mesmo no livro de 1 Samuel, que a arca foi tomada e aqueles homens ainda foram mortos. O que é isso? O Icabode é quando a glória de Deus se retira. É quando a própria excelência de Deus vai embora. O Espírito Santo se retira. Porque se cumpre o livro de Isaías, que Deus chegou a um ponto e falou: olha, eu não vou participar mais da sua festa solene, eu não tolero mais ouvir os seus cânticos. Por quê? Porque havia, embora na boca, como diz a Bíblia, né? Existe um povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. O que é? Então, quando nós adoramos a Deus com a boca, mas nós negamos que Ele seja o nosso Senhor, então nosso coração está longe dEle. Nós o adoramos só com os lábios. E se você ver na Bíblia, esse versículo tem mais de 3 vezes. Há um povo que me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por isso que Jesus fala: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Então o senhorio de Jesus envolve o quê? Nós fazermos a vontade dEle.
O senhorio de Jesus envolve sim nós andarmos na palavra dele. E qual foi o pecado desses meninos? Eles passaram a se envolver na imoralidade. Então hoje, um dos segundo males que tem atingido, em todas as esferas, centenas de pessoas de todas as congregações, é esse mal da imoralidade. O índice de adultério tem sido muito grande. Situações por falta de vigilância no mundo virtual têm entrado e destruído dezenas e dezenas de casamentos. Cuidado com conversações, item 1, com o sexo oposto. Cuidado com liberdade com pessoas estranhas, sexo oposto na internet. Cuidado com pornografia virtual. Cuidado com a mulher estranha, com o homem estranho, porque isso é real. Centenas de casamentos têm sido destruídos e é diariamente através dessa arma, que é a arma daquilo que é a ação do homem estranho e da mulher estranha. E a área que Satanás está pegando pesado é a área do adultério, para destruir mesmo. E ele entra. Maioria dos casos que nós temos visto, 80% dos casos, ele tem agido através da internet, ele tem agido através de conversações, ele tem agido através de conversações simples que começam num bate-papo e tem enlouquecido mulheres, tem enlouquecido homens, tem feito pessoas romperem com alianças, tem destruído famílias. Então, um ponto fundamental, você que é casado, você que não é casado, cuidado com a internet. A pornografia tem sido um vício também muito perigoso. Eu vi casos, e isso eu falo, a internet, você vê, está no auge hoje em dia na nossa geração. Porém, há 7 anos atrás, nós estávamos ainda na igreja de Mauá. Quer dizer, a internet estava começando. E já tinha casos pela internet. Homens que estavam totalmente envolvidos e viciados em pornografia virtual. Então, homens que foram pegos estavam numa situação de cegueira, de ilusão, de fascínio tão grande, que se submetiam, me refiro a senhores, me refiro a jovens, se submetiam a sexo virtual. Estou falando abertamente, hoje é dia disso mesmo. E sabe o que acontece? Tudo isso, a intenção de Satanás é sujar a pessoa. A intenção de Satanás é deixar a pessoa ali tão imunda, tão contaminada. Para quê? Para que ela exale o quê? Ela exale imoralidade. Ela exale o quê? Ela exale lascívia. Ela exale malícia. E a nossa intenção realmente é que você entenda isso, porque esse era o erro desses jovens. Eles começaram a se deitar com várias mulheres. Como é isso? Seria também dessa forma. Muitas vezes as pessoas têm falado, não, hoje o lema, queridos, que as pessoas estão propagando é o seguinte: não, mas fulano cai, todo mundo cai, nós vamos cair também, não tem problema, depois a gente pede perdão. Não é verdade, não é assim. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado tem consequência, o pecado dá salário. O pecado, ele requer. Então, você dá corda, você entra naquela situação. Nós temos visto várias situações que têm ocorrido no mundo, de mortes, de assassinatos. Nós temos visto várias situações no mundo de agressões, de loucuras que têm entrado nas casas. Se você lembrar do caso de Davi, quando Davi caiu em adultério, ele caiu em adultério. Ele pediu perdão para Deus, Deus perdoou ele. Não perdoou? Perdoou. Só que começou a desencadear um monte de situações, porque o diabo ele quer uma porta. O diabo não quer só que você caia ali, porque Jesus falou, só de você cobiçar a mulher do próximo você já está pecando. Ele não quer só que você caia naquele tropeçãozinho, Aquilo é a ponta do iceberg. O que ele queria? Depois daquele pecado, ele queria levar à morte. Ele levou Davi ao assassinato. Depois do assassinato entrou um espírito de guerra na família de Davi, que nunca mais se apartou deles. Entrou um espírito de guerra, que começou uma guerra, irmãos, na família, de todas as gerações de Davi. Ele estava perdoado? Ele estava. Davi foi salvo? Foi. Porém, há consequências, porque abriu um espaço
e automaticamente Satanás ele quer o quê? Legalidades. E nós precisamos fechar todas essas brechas que estão habilitando demônios de agirem, de interferirem, de terem ocasião na nossa vida e na nossa família. Se você lembrar do caso de Davi, ele adulterou, só adulterei, Senhor, me perdoa, tal. Só que o que aconteceu? Depois, aquele adultério levou ele a cometer uma morte. Depois da morte que ele cometeu, a morte que ele cometeu habilitou um filho dele cometer também morte. Depois entrou confusão na família e aquilo durou gerações a gerações. E nós precisamos entender espiritualmente essa verdade espiritual, e nós precisamos de cura. Se você lembrar qual foi o motivo que Jesus morreu na cruz, não foi para curar a nossa enfermidade. Jesus não morreu na cruz, não foi para nos prosperar. Jesus morreu na cruz para levar nossos pecados. Então a gente precisa resgatar essa verdade espiritual, que nós precisamos e estamos com Jesus para sermos lavados, limpos a cada dia do nosso pecado. Nós precisamos voltar a identificar e olhar o pecado como algo destrutivo. Não tem problema nenhum não, imagina. Não, fulano cai, ciclano cai, eu também caio, nós caímos, nós cairemos, vós caireis. Está repreendido, não é assim, né? Hoje em dia é assim. Mas isso aí, não, já vi fulano caiu, beltrano caiu. Não é todo mundo que cai, não. Não é todo mundo que cai. Todo mundo é provado, todo mundo é tentado, todo mundo. Se você é casado, te garanto, você vai ser provado, vai tentar vir mulher estranha, você é mulher, vai tentar, em algum período da tua vida vir, eu te garanto que vai vir. Mas não é todo mundo que cai. Você pode ser provado, mas você pode não cair. Elias achava que só ele não caiu. Não, só eu vou me manter santo? Todo mundo já caiu. Deus falou, não é só você não. Tem mais milhares lá que não se dobraram a Baal. E eu quero declarar em nome de Jesus na tua vida, você não vai cair nesse sentimento que está no mundo. Todo mundo cai, todo mundo pecou, todo mundo errou. Não tem problema mais um. Não, você em nome de Jesus, eu sou daqueles que permanecem em pé. Senhor, eu vou buscar minha santificação. Eu entendo que Satanás me quer prostrado. Eu entendo que Satanás quer que eu me torne motivo de dor para o Senhor. Sabe o que diz o livro de Salmos? Que o Deus é um Deus sofredor. Ele sofre todos os dias. Sabe por que ele sofre? Ele sofre disso, por ver nossas quedas, por ver nossas ingratidões. Então nós precisamos entender primeiramente essa verdade espiritual, que o pecado, ele é mortal. Não se engane. O único que promete bênção na desobediência é Satanás. O único. Sabe por que Israel foi para o cativeiro? Sabe por que Israel ficou presa 490 anos? Porque ao invés de eles admitirem e reconhecerem que eles estavam pecando, eles diziam, não, está tudo bem, templo do Senhor, eu estou salvo, eu estou na casa de Deus. Eles achavam que pelo fato de eles estarem no templo, eles estavam salvos. Eles achavam que o templo é que salvava, e eles tinham perdido já a comunhão com Deus. Aí tinha o que? Por outro lado, aquelas vozes enganadoras que diziam, tá tudo bem, não há problema. E o que aconteceu? Eles foram pegos repentinamente pela destruição. Tudo que Deus queria era arrependimento, só isso. Aqui não é lugar de santos, aqui é lugar de pessoas que buscam arrependimento. Não é museu de santos. Pastor, então, porque nós somos santos, então olha, fulano pecou. Não é museu de santos. Quem for santo aqui, pode ter certeza, você não dura nem um segundo, Deus vai te levar, porque Ele não quer que você volte a cair. Você virou santo, Ele te leva no outro minuto. Mas nós estamos em processo de aperfeiçoamento, de melhora e de transformação. E nós, o que a Bíblia fala no livro de João? Quem é de Deus não vive na prática do pecado. O pecado não é um costume nosso. O pecado vai ser um tropeção. O pecado vai ser, você vai na hora perceber sua roupa suja, porque suas vestes já estão brancas, você se lavou, você se limpou, você confessou, você se arrependeu. Então o pecado é um tropeção na nossa vida.
Tanto que na hora que você pecar, você sente a dor, porque o Espírito Santo vai te incomodar, ele vai te mover. Quem está em Cristo é assim. Até você vai lamentar aquela sujeira, você sente aquele peso. Senhor, me perdoa, me limpa, me lava, porque você quer estar sempre com as vestes brancas. Essa é a condição de um servo de Deus. Ah, mas e aí, eu aceitei Jesus, mas eu nunca fui para esse caminho de arrependimento. Então você precisa conhecer o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia que falou: quem crer em mim conforme as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ser. O Jesus da Bíblia é esse que pregou. A primeira pregação dele foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele quer que nós nos arrependamos. Toda a dor que Jesus passou ali foi para nos libertar do pecado que quer nos matar. O pecado quer nos matar. Então não brinque com o pecado. E agora nós vamos ver essa situação espiritual, que são essas situações demoníacas que acabam se fortalecendo na vida de muitas pessoas, né? Muitos crentes, infelizmente, eles acabam se colocando debaixo de situação de maldição, de situação de destruição. Então ele vai esperar paz, e não vem paz. Por quê? Porque ele está em desacordo com a vontade de Deus, e nós precisamos ter esse sentimento de quebrantamento. Então, as maldições que muitas vezes nos afetam é por causa do quê? De pecados que nós cometemos, de adultérios, divórcios, né? Miséria da alma mesmo, que seria a soberba, vícios, ações espirituais. Outra situação seriam maldições lançadas, né? Que seriam palavras que foram lançadas sobre a sua vida, te sentenciando, te maldizendo e trazendo dano para você. Maldições através de pecados voluntários, como eu disse, né? Que é quando nós quebramos aquilo que são os princípios divinos. E as maldições também que nós acabamos muitas vezes cometendo, nos entregando por liberalidade do mundo. Ah, os tempos mudaram, as coisas são outras. Mas eu quero mostrar para você, primeiro, que é necessário você fechar todas as brechas. Provérbios 26:2 diz assim, ó: como o pássaro que foge e a andorinha no seu voo, a maldição sem causa não encontra pouso. Então o que é isso? Quando não há brechas na minha vida, não há portas abertas na minha vida, não há motivo para a maldição ter espaço na minha vida. Ela não ocupa espaço em mim. Por quê? Porque eu estou diante do Senhor, eu tropecei, eu caí, eu me levanto, eu peço perdão, eu confesso, eu não encubro os meus pecados. Aquele que encobre os seus pecados, os seus ossos ressecam, né? A sua vida espiritual vai ressecando, ele vai morrendo espiritualmente. Então nós não poderemos ter causas nas nossas vidas para habilitar o quê? Maldições. E Deus, ele fala: eu coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da maldição, o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolha, pois, a vida. Então existe aquilo que é o caminho da maldição, que é o caminho de nós andarmos nos enganando, e esse caminho de nós negligenciarmos a obra de Deus. Você que está com a Bíblia, só para você ver esse versículo, Jeremias 48:10. Olha só: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. O que é? Enganosamente, né? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. E maldito aquele que retém a espada do sangue. O que é reter a espada? É nós sabermos que aquilo vai te gerar morte e nós retermos. Ah, não vou, né? Não vou falar isso para ela, né? Não vou falar desse pecado, que isso pode... Não. E maldito também se eu me calar. Maldito também se nós como pastores, né, não pudermos falar. Nós também.
Então por isso nós precisamos falar. E aí você percebe então que o fato de fazer a obra, né, enganosamente traz maldição para nós. E o que seria então isso que nós vemos? Se você ver na Bíblia Sagrada, Deus fala que Deus abençoa os seus até 1000 gerações. E a maldição, ela vai até a 4ª geração daqueles que o aborrecem. Então a importância de nós nos tornarmos realmente pessoas que bendigam, falem bem do Senhor, e pessoas de quem Deus fale bem. Lembra de Jó? Deus falava bem de Jó. Deus falava: olha, Jó, ele é íntegro, Jó, ele é limpo, Jó é isso. Então você tem que ser alguém bendito, alguém que possa se falar bem de você no mundo espiritual. Se você lembrar, no livro de Apocalipse fala que todos os dias o nosso acusador vai diante de Deus nos acusar. Todos os dias ele vai lá. Né? Então que nós possamos ser essas pessoas a quem Deus fala bem, e que Deus possa olhar para nós e Ele possa ter prazer na nossa vida, no nosso serviço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E agora nós vamos começar nesse sentimento, que é essa situação da cura interior. Eu quero que você veja o teu coração, seja sincero com Deus. Se você tem situações na sua vida que você precisa abandonar, seja sincero com Deus, Ele é nosso advogado. Limpe sua vida, entenda, você é uma referência dentro da igreja, você tem que ser um exemplo, você tem que ser um exemplo para cada pessoa que chega ali. Se você faz parte do corpo de Jesus, então cada pessoa que chegar, né, como num corpo clínico, cada pessoa que chegar, você sabe, você vai levar cura para aquela pessoa, e você não pode ser responsável pela morte de ninguém, pela destruição de ninguém. Como eu faço isso? Através do meu posicionamento, através do seu posicionamento. Posicione sua vida diante de Deus, seja um exemplo, seja alguém no mundo espiritual que está vivo e que tem as suas obras realmente limpas diante do altar do Senhor. Nós vamos começar a quebrar essas maldições. Se alguém teve envolvimento com tarô, com feitiçaria, com quiromancia, com ciganos, com mesa branca, eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente, que nós vamos orar por você e vamos estar. Eu quero estar ungindo você agora, e eu quero estar repreendendo. Se você teve algum envolvimento com algumas dessas áreas, pode vir à frente. Houve alguém que já se envolveu na feitiçaria, na macumbaria? Amém? Feche seus olhos, repita comigo essa oração. Em nome de Jesus, e por sua autoridade, eu me levanto contra toda maldição. Eu invoco o precioso sangue de Jesus e quebro toda maldição na minha família. No nome de Jesus, pela autoridade, eu corto agora qualquer comunicação do ódio, amargura, ressentimento, falta de perdão, inveja, preguiça, orgulho, tudo que é negativo, tudo que não é do reino de Deus, que veio sobre a minha vida, sobre os meus familiares. Eu quebro agora, eu invoco o precioso sangue de Jesus sobre a minha vida e a minha família. Peço ao Espírito Santo, em nome de Jesus, que corte, que limpe, que purifique qualquer emoção negativa que foi gerada no meu coração, em nome de Jesus. Amém? Uma das ferramentas que Satanás tem usado nos últimos tempos
é aqui dentro do coração. Ele tem entrado com sentimentos ruins no coração, porque quando ele consegue sujar o coração, ele consegue que você não consiga mais se aproximar de Deus, ele consegue que você fique longe de Deus, você fique com aquilo tomando sua cabeça, sua mente, e aquela dor, aquele ressentimento, aquela mágoa ocupa e mancha o teu relacionamento com Deus. Por isso que a Bíblia fala: os que têm o coração limpo verão a Deus. Bem-aventurados que têm o coração limpo. Então eu quero que você nesse momento preste atenção. Se as situações que o inimigo tentou manchar o teu coração, se as situações, pessoas que te feriram, você precisa se libertar dessa situação e dessa pessoa. Quando você não perdoa alguém, não é a pessoa que fica presa, é você que fica preso àquela pessoa. Você dorme com a pessoa, você acorda com a pessoa, você almoça com a pessoa, você odeia tanto ela e você não larga ela, né? Então, se liberta hoje. Então, se alguém que tem mágoa por causa, alguém que te feriu, você hoje, em nome de Jesus, libera essa pessoa da sua vida. Libera ela, que ela precisa ir embora da tua casa, da tua vida, do teu quarto, da tua intimidade, e isso somente com o perdão. E nós vamos fazer uma oração. Você também, nesse momento, quero que você pense na pessoa que mais te feriu. Se houve alguém específico na sua vida, ou na sua infância, se houve situações ou pessoa em alguma fase da sua vida que te feriu de forma única, né? E muito fortemente, eu quero que você também pense nessa pessoa que te feriu, e você vai liberar perdão para ela. Você precisa se libertar dessa pessoa, e o único modo é você realmente liberando a vida dessa pessoa, porque quem está preso é você que está preso, a pessoa não está presa. Então, nesse momento nós vamos fazer essas duas orações, e eu quero que você feche os seus olhos, você pense agora, alguém que te feriu, ou nesse ano que passou, ou alguém que te feriu de forma muito grande. Eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, quando você perdoa, não é que você está liberando, abençoando, no sentido de que tudo vai ser bom para a pessoa. Não. Significa que você está colocando essa pessoa na mão de Deus. A ira dos homens não opera a justiça divina. Então, enquanto você guarda essa vingança, esse ódio, Deus não opera, porque você já quer agir, você já quer sentenciar da tua forma. Então hoje, perdoe em nome de Jesus. Feche os olhos, repita comigo agora: Senhor Deus, eu entro na tua presença para pedir perdão, para que o Senhor me limpe de todas as raízes de amargura e ressentimento. Oro pelas pessoas que neste ano que passou foram a maior fonte de aborrecimento na minha vida. Eu as perdoo. Eu peço a sua vontade sobre elas. Eu entrego a ti, que eu possa perdoá-las e amá-las por um ato de vontade. Eu perdoo a partir desse ano e entrego a ti, em nome de Jesus. Ore agora pela pessoa que mais te feriu. Repita comigo: Senhor, agora eu peço pela pessoa que mais me feriu durante a minha vida, aquela pessoa que continua sendo uma fonte de dor no meu coração. Eu entrego a ti, para que eu possa ser curado e essa pessoa seja perdoada. Eu a perdoo em nome de Jesus. Feche os seus olhos, entrega ao Senhor agora, coloca diante de Deus, se liberte, se limpe. Fala: Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu não quero estar preso, Senhor, eu não quero ficar pensando nessa pessoa. Eu quero, Senhor, eu perdoo, Senhor. Só o Senhor é Deus, meu Pai, para tratar. Só o Senhor é Deus para agir. Senhor, eu quero estar livre, eu quero estar com o meu coração limpo, eu quero, meu Pai, seguir meu caminho, eu quero ter paz.
eu quero dormir em paz, eu quero acordar em paz. Senhor, em nome de Jesus, se o Senhor foi injustiçado, traído, ofendido, o Senhor sendo tão perfeito, o Senhor perdoou, meu Pai, eu quero aprender, meu Pai, e eu quero perdoar, e eu quero exercitar esse amor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Outra situação que nós vamos ver é o auto-perdão. Porque há muitas pessoas que elas até perdoam todas as situações, mas elas não conseguem se perdoar. Porque você pega, né, você tem isso com você, um erro que você cometeu, um tropeção que você cometeu na vida, até hoje você não se perdoa, você não consegue se levantar, você não consegue acreditar, você não consegue pensar que você pode viver realmente uma vida nova. Então o seu erro serviu ali naquela fase de um ensino para vocês, de um aprendizado. Então você vai se perdoar hoje em nome de Jesus, e vai parar de se culpar por isso, vai parar de se acusar. Pessoas que se xingam, colocam o nome em si mesmas, ficam se ofendendo, está repreendido da tua vida em nome de Jesus. Você não é um tonto, um burro, você não é nada disso, está repreendido esse hábito de ficar, né, se condenando, se maltratando por falta de perdão. E eu quero que você feche os seus olhos. Você vai se perdoar agora. Repita comigo: Senhor Jesus, eu peço a graça de verdadeiramente me perdoar pelo maior pecado, pela maior quebra no relacionamento, na fé contigo. Perdoa-me, Senhor. Em nome de Jesus, eu recebo essa graça. Eu peço o teu perdão e eu me perdoo, em nome de Jesus. Abençoe tua vida agora, libere a tua vida, em nome de Jesus. Abençoe a vida dos teus servos, Senhor. Meu Deus, todos os erros, Senhor eterno, cometidos serviram de aprendizado, serviram, meu Pai, como um aprendizado, Senhor, porque eles viram a consequência. Eles não precisam ficar, Senhor, se maltratando, se ofendendo, meu Pai eterno. Senhor, dê a chance para essa pessoa se refazer, dê a chance para essa pessoa se levantar, dê a chance, Senhor. Eu abençoo a vida dos teus servos, eu declaro a libertação e a santificação em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar agora por cura na vida matrimonial. Mesmo que você não seja casado, você vai orar essa oração de cura. Você vai abençoar seu casamento em nome de Jesus. Se sua família tem um histórico, né, de relacionamentos doentios, separações, divórcios, você já está orando e já está quebrando da tua vida todo esse padrão de infelicidade em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Repita comigo: no nome de Jesus Cristo, eu me levanto contra toda infelicidade matrimonial que perseguiu a minha família. Eu rejeito toda opressão conjugal, toda expressão de desamor conjugal. Que cesse agora todo ódio, desejo de morte, mau desejo, vingança, más intenções nos relacionamentos conjugais. Eu coloco um fim em toda violência, todo comportamento vingativo, negativo, traição, infidelidade, mentira e engano. Saia da minha família, da minha vida, em nome de Jesus. Toda perturbação que bloqueia os relacionamentos duráveis da minha família seja quebrada agora. Eu rejeito a toda situação de tensão familiar, brigas, contendas, divórcio, endurecimento de corações. Eu rejeito em nome de Jesus. Eu coloco um fim na incompreensão,
no desamor, na amargura, eu rejeito todo o vazio, todo o fracasso. Senhor, eu peço perdão pelos meus parentes, por todos os modos que eles desonraram a aliança do matrimônio. Eu peço perdão. Eu não vou cometer estes erros na minha vida, pelo sangue de Jesus. Encha meu matrimônio de amor, fidelidade, lealdade e bondade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos orar agora pelas crianças. Nós sabemos que há um grande índice, de violência contra as crianças, abuso de crianças, e nós vamos orar cobrindo agora as nossas crianças. Se você não tem filhos, você vai cobrir seus sobrinhos, você vai cobrir as futuras gerações até, pelo poder da fé, pelo poder da tua oração, em nome de Jesus. Feche teus olhos e ore agora. Senhor, eu apresento as crianças da minha família. Em nome de Jesus, anula toda a situação das crianças da minha família serem feridas. Que na minha família não haja abortos, nascimento antes do tempo, gravidez não desejada, crianças não queridas. Em nome de Jesus, eu renuncio à desvalorização da vida. Eu rejeito todo hábito de espancamento físico ou emocional. Eu rejeito o abandono, o abuso de crianças. Afasta qualquer mal intencionado, quer seja familiar, quer seja desconhecido. Eu proíbo a aproximação das crianças da minha família. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, que na minha família haja gravidez normais. E eu peço contra toda malignidade que na minha família as crianças sejam amadas, educadas, compreendidas e conheçam o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar por cura na vida sexual. Esse é um transtorno que tem amarrado a vida de muita gente. Pessoas que se entregaram, uma vida de masturbação, pessoas que se entregaram, a determinados desvios, e elas vivem a prisão daquilo, a consequência dessa prisão sexual durante muitas áreas e por muitos anos. Nós vamos estar quebrando agora e orando por cura sexual em nome de Jesus. Quando você orar agora, tem coisa que vai falar, imagina que isso que eu nunca cheguei nem perto, mas você está quebrando da tua família também. E se houve na tua família essa malignidade que habilitava demônios, você está orando, pedindo perdão ao Senhor e repreendendo as consequências desse mal na tua família em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos e fala: Senhor, estou na tua presença e quero pôr um fim a toda prática de pecado sexual na minha vida, na minha família. Eu digo não a toda tendência para exibição indecente, estupro, fornicação, molestamento, incesto, masturbação, adultério e perversão. Eu rejeito todas essas práticas em nome de Jesus. Eu renuncio ao masoquismo, ao sadismo, ninfomania, pedofilia, homossexualismo, luxúria e prostituição na minha família. Seja quebrado da nossa linhagem, das nossas crianças, pelo poder do sangue de Jesus.
Jesus, eu repreendo toda agressão sexual, toda desordem sexual de personalidade, todo trauma sexual, todo comportamento anormal. Eu ordeno a todo demônio agarrado a esses padrões que vá embora em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus e quebro essas ligações da minha vida como teu servo, como teu instrumento. Senhor Deus, traz saúde aonde havia enfermidade, que a minha família seja limpa de toda expressão contaminada e imoral. Muito obrigado por curar minha família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar agora quebrando hábitos compulsivos. Há pessoas que têm vícios, vício de fumar, vício de jogar, vício, de comprar, vício de beber. Então isso é um hábito compulsivo. Tudo aquilo que é excessivo, que você perde o controle, é um hábito que precisa ser também dominado e controlado pelo Espírito Santo. Amém? Feche os olhos e ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora da minha vida e da minha família todo padrão vicioso. Em nome de Jesus, eu quebro da minha família todo hábito compulsivo. Seja repreendido. Perdoa minha família. Liberta-nos. Dai-nos cura, saúde, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Essas orações de curas que eu fiz com vocês são em áreas específicas. O principal dessa cura, e nós estamos encerrando, é essa área. Você é um instrumento de Deus. Queira, entenda quem você é diante de Deus. Queira ser esse exemplo. Queira ser realmente alguém que Deus pode conduzir até pessoas a você. Pessoas que as pessoas vão olhar e vão falar: olha, eu vejo Deus nele, eu vejo Deus nela, eu sinto o Espírito Santo. Os atos dele, os atos dela, as palavras dela são palavras de vida e de libertação. Não sirva de tropeço, né? Não se torne alguém que seja motivo de escândalo. Não se torne alguém que desvia pessoas da igreja. Não se torne alguém. Não faça isso. Porque quando nós somos responsáveis, né, nessa área, pela destruição de alguém, nós mesmos teremos que dar conta dessas pessoas. Então seja essa pessoa, que seja um exemplo. Tenha a sua vida diante do Senhor, porque quem faz a obra é Deus. Mas tudo que Ele quer, Jesus não tem problema com o pecador. Ele tem problema com o quê? Com isso, que seria farisaísmo. Lembra de Jesus? Jesus entrava lá dentro da casa, ele estava lá com a prostituta, com todo mundo. Só que ele falava: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim, né, para os santos, eu vim para os pecadores, para levá-los ao arrependimento. Então nós estamos andando com Jesus para nós chegarmos e termos esse coração arrependido, verdadeiro, e nos tornarmos exemplos diante de Deus em nome de Jesus. Findando a história daquele rapaz que nós estávamos lendo, os filhos de Eli, houve o Icabode, foi-se a glória de Deus, e aí depois, para ser restaurada aquela glória, era só realmente com conserto, e que nós possamos fazer esse conserto. Ah, mas eu não faço isso, nem aquilo outro. Só que você pode aqui dentro estar com situações que são prisão na tua vida e que te impede de viver a glória de Deus em nome de Jesus. E nós vamos estar nos abrindo, limpando o coração. Você sair daqui com o coração limpo mesmo. Se você tem, igual a pessoas que falam: ah, mas fulano pecou, a pessoa que tem ódio da outra também está no mesmo pecado, né? A gente tem aquela mania de achar isso é pecado.
O pecado é a prostituta, o pecado é aquilo. Não, né? O que nos afasta de Deus é pecado. O pecado é errar o alvo. Nós temos uma direção, a partir do momento que nós perdemos a direção de Deus, nós estamos focados naquela situação, aquilo que te rouba de Deus é um pecado. Então, limpa hoje teu coração e você será um instrumento agradável ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Nós vamos orar. Eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos e se coloque diante de Deus como um instrumento de Deus. Satanás, ele quer impedir a adoração. Ele quer realmente calar os adoradores. Ele quer que nós façamos subir um incenso desagradável. Ele quer que nós façamos subir, um cântico morto, vindo de um lábio somente, não de um coração verdadeiro. Se importe com Deus. Fale com o Senhor nesse momento. Comece a orar. Fale: Senhor, eu quero estar totalmente reconciliado com o Senhor. Eu quero, meu Pai eterno, te agradar. Eu não quero ser alguém que te ofende, meu Pai, com os meus atos. Eu não quero ser alguém que te ofende com os meus sentimentos. Eu não quero ser alguém que te ofende com as minhas práticas. Senhor, eu quero realmente te agradar. E a minha adoração vai ser só um fruto dessa verdade que já está dentro de mim. Senhor, que a minha vida te agrade, que as minhas condutas te agradem. E quando eu falhar, Senhor, me pega pela mão, me levanta, para que, Senhor, eu seja um motivo de alegria, para que, Senhor, eu possa te dar, meu Pai eterno, realmente a adoração devida. Em nome de Jesus, comece a falar com o Senhor, comece a pedir ao Senhor realmente a restauração da tua condição de adorador, em nome de Jesus Cristo, que o teu coração possa adorar a Deus. Em nome de Jesus Cristo, todo ato imoral, todo pecado, toda pornografia, todo adultério, toda obra maligna, prostituição, fornicação, masturbação, obra do inferno, que tem manchado os servos do Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, eu denuncio, eu clamo, meu Pai, o perdão dos pecados, Senhor. Nós não vamos te adorar só de boca, meu Pai, mas nós te adoraremos em espírito e em verdade, Senhor. Que tu tenhas prazer em nós, que cada vez que nós estivermos cantando, seja um fruto da verdade do nosso coração, seja um fruto, meu Pai, daquilo que é, meu Deus, a nossa graça.
nas tuas mãos, Senhor, que nós possamos oferecer um culto adorável, agradável a ti, Senhor, que tu possas ter prazer em nós, em nome de Jesus, Senhor. Eu os abençoo e eu declaro libertação, cura e milagres, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, prestem atenção nisso. Parece que é até chatice, né? Mas guarda isso no seu coração. O mundo está uma podridão só. Então, qual é a estratégia do diabo? Né? Aqui é o lugar que Deus se manifesta, que nós buscamos. Ele quer trazer, a vontade dele era trazer para dentro da igreja toda a sujeira dele. Para quê? Para que Deus não habitasse no nosso meio. E é assim aqui também, ó, né? Nós somos o templo de Deus hoje. Então, se você se enche de sujeira, o que acontece? Deus não vai habitar no meio da sujeira, né? Não vai, né? Ele não vai habitar. Por isso que fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então limpa. Lembra quando Jesus entrou no templo? A primeira vez que você vê Jesus mesmo, pegando um azorrado e tal, revoltado mesmo, você não vai ver Jesus, né? Foi quando o templo estava cheio de coisas que não eram, né? Então, limpa o seu templo. Não existe adoração perfeita se seu templo estiver sujo. Não existe. Deus não entra. Você pode estar 500 anos na igreja, Deus não entra, gente, né? Então, limpa aqui, né? Deixa ele entrar. É ele, primeiro ele, tudo ele. E não entra nessa moda do mundo. Não tem problema nenhum. Imagina, tudo igual. Pode cair, cai, levanta, cai. Mentira, não é verdade. Tanto que meu irmão, esse mesmo irmão meu, está morto. E não é mentira, é verdade. Amém? Então, o pecado, ele vai, né? O diabo, ele quer que a gente se afaste, o diabo ele não corda, né? Tá? Quando você estiver bem longe mesmo de Deus, aí pronto, ele só arma uma que não dá tempo nem de você voltar, né? Que foi o caso do meu irmão, infelizmente. Então, é uma realidade. E em nome de Jesus, se reconciliem com Deus, voltem mesmo a isso aqui, né? Não vá pela boca do povo, não, porque o povo, eles querem mesmo, vamos para a gandaia. Lembra que o povo falou? Vamos adorar esse bezerro aqui. Todo mundo foi para o bezerro. Mantenha a consagração, mantenha os princípios, mantenha-se na santificação em nome de Jesus. Amém? Fala alguma coisa, pastor? Amém. Vamos, deixa eu abençoar, né? A pastora vai dar só um aviso em seguida. Senhor, abençoa tuas servas, teus servos, Senhor. Jesus, como nós queremos, Senhor, que tua vontade seja feita, não só na nossa igreja, mas em todas da terra. Que tu possas, Senhor, ter alegria, Senhor, nos teus adoradores. Que nós possamos ser estes, Senhor, mesmo sendo pouco, Senhor, humanamente falando, mas que, Senhor, nós possamos te dar alegria, Senhor. E aquilo que Satanás quer inverter não encontrará ocasião em nós, Senhor, porque nosso coração é arrependido, é contrito e está disposto, Senhor, a viver o teu caminho e a tua vontade. Eu abençoo os teus filhos, tuas servas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aplauda a Jesus.